Porque tinha mandamento, sim ou não? Só foi lá no deserto que foi dado, que foi cumprido os mandamentos, sim ou não? Quem foi o primeiro a transgredir os mandamentos do nosso pai aqui na terra? Quem foi? Eva, sim ou não? Eva e Adão, sim ou não? Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Stop here right now, please. Vamos contemplar aqui agora uma coisinha aqui. Vamos dar aqui um upgrade aqui, rapidinho. Vamos aqui em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Quem foi Noé? Noé foi o quê? Noé andava com Deus, sim ou não? E por que o mundo todo não foi acabado? Porque, lembrando, isso aqui eu quero que você guarde na tua mente e teu coração. Lembrando que na primeira e grande destruição, 8 pessoas se salvaram, sim ou não? Sodoma e Gomorra, quantas pessoas? Ló, as 2 filhas e a mulher, 4 pessoas, sim ou não? Lembrando que a esposa de Ló virou estátua de sal, sim ou não? A palavra do nosso Eterno fala também que quando a porta da graça se fechar, poucas pessoas serão salvas. Grava isso na tua mente e no teu coração para a honra e glória de Deus, amém? E lembrando que a lei do nosso Pai, ela é imutável. Vamos ver aqui, ó. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha aqui nos meus olhos aqui, por favor. Nós sabemos que é um grande conflito, nós sabemos que é uma grande confusão, guarda lei, não guarda lei, guarda mandamento, não guarda mandamento, sim ou não? Nós sabemos, só que o resumo de tudo é: a lei do nosso Pai, ela é imutável e ela é eterna. Lembrando, ninguém é obrigado a nada, né, pastores? Né, Mr. Pastors? Lembrando, e muitos ainda estão derdenhando, só que eu espero que vocês se arrependam dos seus maus caminhos enquanto há tempo. Sabe por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, isso em um futuro tão próximo, muitos já morreram nos caminhos que vocês estão trilhando. Em um futuro tão próximo, quando vocês se depararem, vocês vão andar igual louco, de mar a mar. Até vocês, Mr. Pastors. Até vocês. Porque o Evangelho Eterno vai ser retirado de tudo isso aí, ó. De tudo isso aí, olha nos meus olhos aqui, ó. O Evangelho Eterno vai ser retirado de redes sociais, de tudo por aí. E isso está em um futuro tão próximo. Em um futuro tão próximo. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Gênesis capítulo 18, verso 17 ao 22. Antes de nós começarmos aqui, só mais um recadinho para vocês aqui, ó, pastores. Vocês estão por aí, né? Em debate. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, que isso aqui é muito sério. Vocês estão por aí, né? Em debate, sorrindo, dando gargalhada, derdenhando, né? Derdenhando, né? Principalmente de que da aliança do nosso Pai, que é eterna, né? Em lugar nenhum na Bíblia fala para guardar dia de domingo. Dia de domingo nem existe na Bíblia, já para não ter confusão. Em lugar nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, também não está assim, ó, explicitamente. Para você manter a tua salvação, você tem que guardar o sábado. Não tá. Sim ou não? Mas tem lá, ó, os mandamentos do nosso Pai. Os mandamentos do nosso Pai. A lei do nosso Pai. No final, cuidado, porque esse aqui, ó. Porque esse camarada aqui, ó. Porque o camarada que é pai de tudo isso aqui, ó. Dos impuros, dos feiticeiros, dos assassinos, dos que praticam mentira, o pai de tudo isso aí, ele está por trás de vocês. E vocês não estão se dando conta. Só que vocês estão sendo avisados. Vocês estão sendo avisados. Seja em debate, vocês ainda estão derdenhando dos meus irmãos ainda. E por aí vai. Vocês estão enchendo, sameando, por aí mais ainda, fazendo confusão e confusão e confusão.
Só que no final de tudo, o resumo é: cuidado, porque o que está preparado para todo aquele que morrer na prática do pecado e desviando os filhos do eterno, do caminho da salvação, que tem preparado para ele é fogo eterno com enxofre preparado para o inimigo e seus anjos para lá. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. A palavra de Deus fala assim para nós, ó. Verso 17 ao 22. Gênesis capítulo 18, verso 17 ao 22. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Stop here right now, please. E nele serão benditas todas as nações da terra? Nem todo mundo vai se salvar. Mas em todas as nações, em todas as cidades, há um povo fiel ao nosso Pai. Sempre houve e sempre houverá. E tão breve, todos os fiéis ao nosso Pai vai reinar com ele para os séculos dos séculos. Amém? Vai gravando, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, continuando. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Stop here right now, please. Promessa, sim ou não, ao nosso pai Abraão, Abraham, our father, Abraham. Noé foi o pregador da justiça. Noé andou com Deus, sim ou não. Noé guardou os mandamentos do nosso eterno, guardou a lei do nosso eterno e foi justo diante de Deus. E foi-lhe imputado isso como justiça. E o nosso pai Abraão foi escolhido. E deixa a palavra de Deus falar para nós. E no final, eu espero que você tome a tua decisão de sair dentro desses movimentos para a honra e glória de Deus, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Eu espero que você tome a tua decisão para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O que é o pecado? A transgressão da lei, senhor, nós vamos já contemplar. E se naquele tempo já existia pecado, o que aponta o pecado à lei, sim ou não? Dá para vocês ver o tamanho do problema? Antes do nosso pai entregar as 2 tábuas de pedra para o nosso irmão Moisés, lembrando, o mundo foi destruído já a primeira vez por causa do pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. Em um futuro tão próximo, tudo isso aqui vai ser destruído por causa de quê? Por causa do pecado. E que nós venhamos estar selados com o selo do nosso Pai, que é o Santo Sábado. Para a honra e glória do nome do nosso Pai. Sábado, lei, nada não é para nos guardar. É a mesma coisa. Ah, Edinaldo, quer dizer que se eu não guardar o sábado eu vou me perder? Não, não é a questão. É a mesma coisa. O que te salva? É você não viver adulterando? Ou você não adultera para manter a tua salvação? Pelo que eu sei, nós não vivemos em adultério, não é para nos salvar. E sim, para mantermos a nossa salvação. Quem é que nos salva? A graça, sim ou não? Então, por que você não vive na prática do adultério? É para te salvar ou é para manter a tua salvação? A mesma coisa. Por que nós guardamos o sábado? Por que nós observamos o Santo Sábado do Senhor? É para nos salvar? Não. É para mantermos a nossa salvação. Sabe por quê? Porque qualquer um dos mandamentos que você transgride semanalmente ou every single day, você está vivendo na prática de quê? Na prática do pecado. Já imaginou você adulterar uma vez por semana? Fecha o mês em 4 adultérios. Você está na prática do pecado, sim ou não?
a mesma coisa. Se você adorar imagem de escultura uma vez por semana, chegou no final do mês, deu 4 vezes no mês, você adultera. Você está vendo na prática do pecado, se ou não? A mesma coisa é o Santo Sábado do Senhor. Se você não tinha esse conhecimento, tenha e guarde isso santamente no teu coração. A partir de hoje, você não está mais inocente na presença do Senhor. E detalhe, se não ouvir a lei do nosso Pai, se não ouvir os mandamentos do nosso Pai, porque odeiam, né? Não quer nem saber, Provérbios capítulo 28, verso 9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do nosso Pai, até a sua oração é abominável. Sabe por quê? Por que que o grande transgressor foi expulso lá de cima? Por quê? Nós não sabemos ao certo. Será que ele transgrediu um mandamento? Ou 2? Ou 3? Quantos? E se ele tiver transgredido só um? Só um. Porque ele era querubim ungido da guarda. E nós sabemos que os mandamentos do nosso Pai é eterno. Vamos aqui para a palavra de Deus, continuando, para a honra e glória de Deus. Verso 21, para a honra e glória de Deus. Descerei e verei se de fato o que tens praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Stop, não vou nem ler o verso 22. Stop here, right now, please. Olha aqui nos meus olhos aqui, por favor. O que a palavra do nosso Eterno está falando aqui? Que ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa de quê? Por causa do pecado, se ou não? E o que é o pecado? A transgressão da lei. Então já existia a guarda da lei, dos mandamentos do nosso Pai, antes de Moisés, sim ou não? E bem antes, sim ou não? Lembra, não deixe o inimigo da nossa alma te seduzir. Não deixe, para a honra e glória de Deus, não deixe. Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Gênesis, capítulo 26, verso 5. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Cuideis que ninguém te engane. É a tua salvação. Não é para te salvar, não. O mandamento não é para nos salvar, não. É para quê, Edinaldo? Para quê? Por que que nós não vivemos na prática do adultério? É para nos salvar ou para manter a nossa salvação? Para manter a nossa salvação, sim ou não? Lembrando, a lei e o mandamento não é para nos salvar. Nós guardando, nós não vivemos na prática do pecado. E se nós não estamos vivendo na prática do pecado, nós estamos mantendo a nossa salvação, sim ou não? Lembrando, na semana existem 4 sábados. Toda semana